O outro questionamento também quero fazer a Vossa Excelência em relação à transparência, eficiência de gasto público, moralidade do gasto público, todos os princípios constitucionais que devem ser observados pela pasta de Vossa Excelência. Eu me sinto até constrangido aqui como deputado federal de utilizar essa expressão aqui na Câmara dos Deputados, mas enfim, trata-se de um evento oficial, cujo próprio nome consta na página oficial do Ministério da Saúde, mas questionar o gasto aí também de quase R$1 milhão para a realização aí de um espetáculo chamado, aspas, Bate-Cu, por parte do Ministério da Saúde. Também respondendo de uma maneira que eu já respondi nessa casa, em relação a eventos do Ministério da Saúde, a nossa prática é de ter eventos que correspondam às ações do nosso Ministério, que levem à promoção da saúde, e o gasto ao que o senhor se referiu não é verdadeiro, não houve esse gasto com o grupo artístico que fez a apresentação. Os dados efetivos desse gasto, que foram da ordem de R$5 mil de recursos, já foram apresentados o ano passado e foram apresentados ao Tribunal de Contas da União, que, ao contrário do que disse o deputado, me entregou uma medalha pela minha atuação na Fiocruz, pela probidade, pela gestão transparente e correta dos recursos na minha gestão de presidente, como presidente da Fiocruz, e essa postura ética e de respeito ao povo brasileiro e ao SUS que eu trago na condução do Ministério da Saúde, em conformidade também com o que preconiza todo o governo federal na liderança do presidente Lula. Mais um questionamento que eu quero fazer a Vossa Excelência é em relação à divergência que foi encontrada pela própria Controladoria Geral da União, de R$44 bilhões nas contas do Ministério da Saúde em 2023. Quero saber por que há essa divergência de dados, R$44 bilhões, não surge e não desaparece do nada. E onde é que está esse dinheiro, onde é que ele vai ser aplicado e por que a CGU encontrou essa divergência. E se essa divergência pode ensejar, inclusive, um parecer, como nós já tivemos contra a Vossa Excelência, um parecer do Tribunal de Contas da União que exigiu que Vossa Excelência devolvesse R$11 milhões aos cofres públicos devido a irregularidades em contratos com a Fiocruz quando Vossa Excelência comandava essa instituição. Eu faço questão que chegue, mas é uma nota conjunta da CGU e do Ministério da Saúde, dizendo de forma muito clara que, e aí eu vou ler para falar exatamente o que diz a nota, né? A nota diz de forma muito clara que não há dano algum ao erário. A CGU fez isso com todos os ministérios, apontando necessidade de reclassificação de despesas. O que foi reclassificado no Ministério da Saúde? Vou dar aqui alguns exemplos de reclassificação. Nós recebemos as vacinas de dengue, as vacinas que dengue, uma parte como doação, e assim registramos na nossa contabilidade. A CGU considera que esse tipo de doação deve ser classificado como um desconto comercial, ou seja, é uma questão de classificação de despesa e não de qualquer, friso, qualquer irregularidade nas despesas feitas na minha gestão do Ministério da Saúde, que preza pelo cumprimento de todas as normas de controle e preza pela transparência e pela entrega de qualidade de serviços à população. Em 2024, a gente teve 10 milhões de doses de vacinas vencidas, avaliadas em R$227 milhões, que foram descartadas e deixando vários estados, inclusive o estado que eu represento, o estado de São Paulo, com falta de vacina. O Ministério Público Federal abriu uma apuração preliminar e acusa o Ministério de omissão em relação à gestão dos estoques de vacina. Em outubro de 2024, todas as unidades estocadas estavam vencidas, absolutamente todas do estoque. Eu queria questionar a Vossa Excelência, né, como responde essa apuração preliminar do Ministério Público Federal que coloca uma omissão e uma negligência criminosa por parte do Ministério comandado por Vossa Excelência, fazendo comparação inclusive com a omissão e com a negligência que nós tivemos no governo Bolsonaro, nas palavras do próprio Ministério Público Federal. Bom, agora eu passo à questão da Comissão de Fiscalização com relação ao tema do desperdício, chamado aqui pelo deputado a questão da incineração de vacinas, 10 milhões de vacinas incineradas, perdas. Quero falar de uma maneira muito direta sobre esse tema. Dizer a vocês que, antes de assumir o Ministério da Saúde, eu integrei o grupo de trabalho da transição e fiquei perplexa de saber
que era considerado sigilosa a informação sobre estoques de vacina. Foi essa a situação que encontrei no Ministério da Saúde. Aliás, o Leandro Safatli, que está aqui, né, que é o secretário adjunto de Ciência e Tecnologia, ele recebeu como material sigiloso, ele foi o relator adjunto da transição, como material sigiloso num envelope, planilhas de Excel, dados sobre os estoques de vacina, sobre os quais não tínhamos nenhum controle da qualidade e da veracidade daquelas informações. Foi essa situação que eu encontrei no Ministério da Saúde. Não só isso, encontrei também um estoque de quase 158 milhões de itens de saúde a vencer até o mês de junho daquele ano, do ano passado. 1 bilhão e 200 milhões de reais, que era a nossa avaliação sobre a perda que teríamos diante desse estoque. Desse estoque, 1 bilhão de reais relativos às vacinas de Covid que não haviam sido distribuídas pelo governo anterior e que estavam em estoque. Em março de 2023, tomei a providência imediata, e precisei fazer isso ouvindo a Advocacia Geral da União, por dever de responsabilidade, foi retirado o sigilo sobre dados de incineração de insumos, insumos vencidos, armazenados e estoques do Ministério da Saúde. Este é o meu compromisso com a total transparência das ações do Ministério, que constituiu também um comitê de integridade, junto com várias ações que estão sendo feitas no sentido do monitoramento permanente, coordenado pela nossa Secretaria Executiva, o secretário Sonnenberg, aqui ao meu lado. Essas ações resultaram que o Ministério evitou o desperdício de 252 milhões de doses de vacinas. O valor equivale a mais de 12,300 milhões de doses, que sem a adoção dessas ações emergenciais para a cobertura em todo o país, seriam destacadas. Além disso, e além do Comitê Permanente para monitorar essa questão dos insumos, assumimos um trabalho conjunto com secretarias estaduais e municipais de saúde de todo o país, inclusive o deputado Kim, do Estado de São Paulo, de modo a evitar perdas e garantir esse trabalho. Dialogamos também com frequência com todos os laboratórios fabricantes para a utilização de cartas de compromisso de troca como uma medida emergencial. Isso já efetivamente realizado pelo Ministério. Com isso, as empresas se comprometem a retirar os medicamentos de armazenamento e efetuar as devidas substituições. Também foi pactuado, junto aos estados e municípios, a instância que eu já fiz referência, a prioridade logística aos itens com menor prazo de validade. Todas essas medidas contra o desperdício do governo anterior foram adotadas pelo Ministério da Saúde. Para evitar quaisquer problemas futuros e garantir eficiência na compra da vacina contra a Covid-19, infelizmente, vacina vítima das fake news, né? Vacinas vítimas da desinformação, quer dizer, não as vacinas, mas as pessoas, adultos, adolescentes e crianças que deveriam estar protegidos contra essa doença e que muitas vezes não ocorrem, como nós tivemos nas outras vacinas, em que, felizmente, graças a muito esforço, muito trabalho de combate à fake news e de priorização nas ações do Ministério, conseguimos reverter a tendência à queda das coberturas e ter resultados como esse do Brasil ser declarado livre do sarampo. Também gostaria de questionar a Vossa Excelência em relação à revogação de trechos, salvo engano, de portaria do Ministério comandado por Vossa Excelência em 2023, que vetavam, na realidade, nepotismo e exigiam seleção em contratações. Aqui, de uma maneira muito clara, há questionamentos fora do que estava nos requerimentos feitos pelo deputado Kim, mas que eu faço questão de responder para que não parem dúvidas a esta casa, a qual já respondi, aliás, questões sobre as quais eu já respondi. O Ministério da Saúde preza pela transparência, pela integridade das suas ações e reforçou todas as ações nessa direção. Não há nenhuma prática de nepotismo no nosso Ministério. O município de Cabo Frio foi um município vítima, como tantos outros, da desassistência, do abandono de política pública pelo governo anterior.
Eu encontrei no Ministério da Saúde uma situação em que muitos municípios há 4 anos esperavam uma resposta de habilitação de serviços, de equipes de saúde da família, de leitos hospitalares, absolutamente sem resposta. O que o Ministério da Saúde, sob a minha gestão, fez foi responder de forma republicana, independentemente de partido, de qualquer conotação ideológica, às necessidades dos municípios. E muitos parlamentares aqui de partidos que não são da base do governo são testemunhas dessa ação, que é uma orientação do próprio presidente Lula, como respondi em relação ao PAC. Em relação a Cabo Frio, portanto, a resposta é uma demanda não atendida, serviços que precisavam ser realizados, ser devidamente remunerados pelo Ministério da Saúde. Outros municípios receberam valores muito maiores, inclusive, do que o município de Cabo Frio. Apenas para ficar no Rio de Janeiro, daria o exemplo do município de Caxias, que recebeu o dobro desse recurso, após uma análise criteriosa, técnica, para esse enfrentamento. Nós tivemos, né, várias acusações e investigações conduzidas pelo Ministério Público durante o governo Bolsonaro em relação à negligência da saúde dos povos indígenas. Pois muito bem, eu me lembro, inclusive, dos meus pares aqui, deputados petistas, deputados de oposição de esquerda, acusando o genocídio indígena durante o governo Bolsonaro. Pois muito bem, agora, com a gestão de Lula, com a pasta da saúde comandada por Vossa Excelência, as mortes por desassistência à saúde dobraram, mais do que dobraram, passando de 40 casos em 2022 para 111 casos. Esse indicador faz parte de um grupo de omissões do poder público que aumentaram em relação ao último ano de governo Bolsonaro. Sobre a saúde indígena, o senhor deve estar se referindo à questão Yanomami. O senhor não citou, mas o senhor deve estar se referindo a isso. E, de fato, não só o Judiciário brasileiro, através de uma arguição por descumprimento de preceito constitucional, assim como o Tribunal de Contas, órgãos de controle, a sociedade e o nosso governo fez o balanço de a CGU, de uma maneira muito importante, todos os relatórios que li com atenção para poder balizar a minha gestão como ministra da Saúde e a questão específica indígena. O que eu devo dizer ao senhor é, por favor, olhe o site, visitem todos o site do Ministério da Saúde, consultem o último boletim sobre a questão Yanomami. Houve uma redução da mortalidade naquele território, mas isso porque nós fizemos ações efetivas de nutrição das crianças Yanomami, com ações do Ministério da Saúde, apoio da Unicef para a alimentação dessas crianças. Há um conjunto de ações também importantíssimas, como a recuperação de produção agrícola nas áreas Yanomami, onde isso foi possível. Isso não é uma ação do Ministério da Saúde, mas impacta diretamente, assim como a desintrusão do garimpo, liderada no esforço conjunto de vários órgãos do governo, mas com a coordenação da Casa Civil e da Casa de Governo estabelecida no território Yanomami, em Roraima. Então, eu quero dizer que nós temos avançado diante da mais grave crise humanitária que assumimos quando assumimos o governo, que nos deparamos com ela. Eu mesma propus que essa situação fosse considerada uma emergência sanitária por desassistência, desassistência à saúde, o que significa omissão clara e comprovada do governo anterior. Concedo a palavra ao autor dos requerimentos, deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Eduardo Bolsonaro, não está presente? Resumo da ópera. Tudo que o Kim Kataguiri falou é mentira. E tudo que ele atribuiu ao governo Lula, na verdade, é a herança maldita do governo Bolsonaro. Chamam a Anísia para lacrar em cima e expõe o próprio governo Bolsonaro em sua incompetência, em sua ingerência na questão da saúde. Ridículo. Mais ridículo ainda é Eduardo Bolsonaro, que chama a ministra lá, vira as costas e vai embora. Também ele sabia que ia sobrar. Ele sabe de onde vieram todos esses números apresentados por Kim Kataguiri e é um fujão. É igual o papai. Vou falar mais uma para vocês. Nem que fosse um erro e tivessem que ter sido queimadas as vacinas e fosse um erro de cálculo do governo, ainda assim seria culpa do Bolsonaro. Por quê? Porque a campanha anti-vacina que se perpetuou e que colou na sociedade, foi ele quem fez. Então o cálculo é para a população inteira, a população que
que queremos que se vacine. O que acontece? Você adquire as vacinas e as pessoas estão num negacionismo danado por causa desse estúpido que propagou mentiras a respeito das vacinas. É simples. Eles não deveriam nem chamar a Anísia ali a respeito de vacinas, porque eles foram reptilianos em relação à vacina. Foi um descaso total e agora vem querer mostrar que todo mundo é igual a eles. Não, não é. Vocês são incompetentes.